Atos dos Apóstolos, ele é um livro de missões. Alguém definiu Atos como o livro que pode ser caracterizado como um manual de missões. E nós poderíamos pegar o livro de Atos e falarmos sobre missões em muitos aspectos, mas eu gostaria de falar aqui sobre pelo menos 4 impulsões missionárias descritas no livro de Atos. Então eu quero falar sobre 4 impulsões missionárias descritas no livro de Atos. O que é impulsionar? Impulsionar é colocar para frente. Impulsionar é lançar. Impulsionar é projetar. Impulsionar é espelhar. Impulsionar é refletir. E aqui no livro de Atos dos Apóstolos nós temos ao menos 4 grandes impulsões missionárias descritas nesse livro. Amém? Amém? A primeira grande impulsão missionária que nós encontramos nesse livro é a impulsão da espiritualidade e do poder do Espírito Santo de Deus. A palavra de Deus diz que depois da morte de Jesus, os discípulos de Jesus ficaram em Jerusalém para verem cumprida esta promessa de Atos 1:8. E então recebereis a virtude, a unção e o poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós. E aí os discípulos ficaram ali em Jerusalém. Depois da ascensão de Jesus, por mais 10 dias, e eles ficaram reunindo-se diariamente no templo, numa sala reservada do templo, aonde eles faziam orações, relembravam a vida de Jesus e aonde eles se confortavam a respeito do luto de Jesus que lhes afetara ainda muito recentemente. Mas quando esses discípulos estão ali aguardando o cumprimento da promessa de Deus, de repente cumpre-se o dia do Pentecostes. A palavra Pentecostes quer dizer 50º dia, que é 50 dias após a Páscoa. Jesus morreu na Páscoa judaica, depois ele ressuscitou e ele ficou 40 dias com os discípulos. Depois de 40 dias, nestes 40 dias, Jesus apareceu 11 vezes e depois disso, Jesus foi assunto aos céus e disse aos discípulos: fiquem em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de virtude, de unção e de poder, e aí então vocês poderão ser minhas testemunhas. Os discípulos ficaram então 10 dias, e aí completaram-se 50 dias desde a Páscoa, e no 50º dia, no dia que se comemorava a festa do Pentecostes, que é também a chamada festa da colheita no calendário anual judaico, no 50º dia, veio sobre os discípulos o poder do Espírito Santo de Deus. E aí, ao receberem o poder do Espírito Santo de Deus, eles foram impulsionados pelo poder que receberam a fazer missões. Foram impulsionados a falar em outras línguas, foram impulsionados a profetizar, foram impulsionados a falar das grandezas e maravilhas de Deus, mas acima de tudo, o poder de Deus, a virtude de Deus, a unção de Deus, a graça de Deus que veio sobre eles, os impulsionou para a obra
missionária. Essa obra missionária começou com Pedro pregando e ganhando quase 3.000 almas para Jesus. Essa obra missionária teve continuidade com Pedro e João curando um paralítico na porta do templo, e como resultado disso multidões se reuniram em torno deles e eles pregaram, e mais 4.000 pessoas aceitaram o Senhor. E depois, ainda em continuidade, Pedro e João pregaram a palavra de Deus e mais 5.000 pessoas foram acrescentadas à igreja. E aí, num certo momento do capítulo 5 de Atos dos Apóstolos, Lucas diz que já não podia mais ser contado aquele que vinha para a igreja. Por quê? Porque o Senhor, pelo seu Espírito, acrescentava à igreja aqueles que iam sendo salvos para a glória do Senhor. Aleluia. A primeira impulsão missionária que a igreja recebeu é a impulsão do poder, da virtude e da unção de Deus. Então, se nós queremos uma igreja missionária, se nós queremos, Micael, adolescentes e jovens missionários, se nós queremos um púlpito carregado de obreiros que são missionários, se nós queremos um grupo de irmãs, um grupo missionário de irmãs, então nós temos que orar e pedir a Deus para que venha acontecer nos nossos dias o mesmo que aconteceu lá em Jerusalém no dia de Pentecostes. O poder de Deus, a unção de Deus e a virtude de Deus venha sobre nós, porque a primeira coisa que impulsiona um crente para as missões é o poder de Deus, a virtude de Deus e a autoridade de Deus através do Espírito Santo. Uma segunda impulsão missionária descrita no livro de Atos dos Apóstolos é a chamada impulsão pelo sofrimento, a impulsão missionária pela dor, a impulsão missionária pelo choro, a impulsão missionária pelo luto, a impulsão missionária como fruto da dor. A igreja em Atos capítulo 5 já tinha tomado essas 3 cidades ou regiões citadas aí no versículo 8 do capítulo 1 de Atos. A igreja já tinha se estabelecido em Jerusalém, já tinha se estabelecido na Judéia e estava começando em Samaria. Mas a palavra de Deus diz que acontece algo no capítulo de número 6 de Atos dos Apóstolos. Acontece uma briga, acontece uma desavença, acontece uma cisão, um cisma na igreja em Jerusalém. As mulheres gregas começaram a criticar os apóstolos porque achavam que as mulheres judias estavam recebendo mais donativos do que as gregas, e os apóstolos, para não ficarem presos a estas questões de menor importância na igreja, o que fizeram? Nomearam os diáconos, e a diaconia, o trabalho da cooperação e da diaconia passou a ser dedicado à zeladoria e também aos cuidados com as riquezas da igreja e a partilha dessas riquezas da igreja. E aí, dentre os diáconos, um diácono foi levantado. Esse diácono se chamava Estevão, e a palavra de Deus diz que o Estevão, levantado por Deus no meio dos diáconos, começou a pregar com ousadia e com grande autoridade. E aí, quando ele foi pregando, a palavra de Deus diz que almas foram acrescentadas ao Senhor. Houve um ódio de Estevão, e o povo o cercou em Jerusalém e o matou apedrejado com consentimento de Paulo. Foi o primeiro mártir da igreja. Isso está relatado em Atos capítulo de número 7. Estevão foi apedrejado, Estevão morreu, Estevão foi
foi martirizado. E aí, por causa da morte de Estevão e por causa da perseguição, os irmãos, por causa da dor, foram espalhados, saíram de Jerusalém. E a palavra de Deus diz que em Atos de número 8, um homem de Deus chamado Filipe foi para Samaria, e lá em Samaria ele pregou a palavra de Deus. Ele anunciou as verdades do reino de Deus, e a Bíblia diz que Samaria recebeu o evangelho, a mensagem, o poder de Deus, o poder transformador do evangelho, com alegria e com grande contentamento. Ou seja, a igreja só saiu de Jerusalém, a igreja só expandiu os seus termos, a igreja só ampliou as suas tendas, a igreja só alargou as suas estacas por causa da impulsão da dor, do sofrimento, das lágrimas, dos choros. Às vezes Deus permite tragédias na igreja, às vezes Deus permite o luto na igreja, às vezes Deus permite a perseguição na igreja, e a gente diz assim: isso é para o mal. Não, a igreja está sob o domínio, sobre o controle, sobre a direção, sobre a orientação de Deus, e todas as coisas que acontecem com a igreja, inclusive as tragédias que acometem a igreja, são utilizadas por Deus para potencializar e impulsionar as missões para a glória do Senhor. A igreja perseguida prega com maior veemência, a igreja perseguida prega com maior entusiasmo, a igreja perseguida, ela também cresce. Se você fizer um estudo da história da igreja, você vai chegar à conclusão que Tertuliano de Cartago chegou. Qual foi a conclusão que ele chegou? Que o grande responsável pelo crescimento da igreja era o derramamento do sangue dos crentes, pois é de Tertuliano a expressão que diz: o sangue dos crentes. Cada gota de sangue, cada milímetro de sangue que é derramado sobre a terra, nas arenas, nas cruzes, nos postes, nos apedrejamentos, nas mortes por esfolamento, em todo o processo de martirização e morte, caça e perseguição dos crentes. Cada gota de sangue que cai na terra é a semente que Deus planta para levantar, aleluia, um exército poderoso para fazer a igreja crescer para a glória, honra e louvor do Senhor. Em Atos dos Apóstolos nós temos a segunda impulsão missionária, que é a impulsão da dor. Às vezes Deus manda uma notícia ruim que acomete a igreja, às vezes Deus manda sim um solavancos terrível, né? Seja a morte de um jovem, seja a perda, seja uma divisão, seja o que for, e aí você diz assim: o que é que Deus está fazendo? Deus está mexendo a figueira, Deus está movendo a amoreira, Deus está movendo o seu povo, e Deus está dizendo: nessa tragédia eu vou fazer vocês crescerem, expandirem, eu vou fazer vocês crescerem e se multiplicarem para a glória, honra e louvor do nosso Deus. A terceira impulsão missionária que aparece no livro de Atos dos Apóstolos é a chamada impulsão pelo preparo. Uma é a impulsão pelo poder e a virtude do Espírito Santo. Outra é a impulsão pela dor, pelo martírio, pela morte, pela perseguição, pelas lutas, pelas tragédias e pelas calamidades. E outra é a impulsão decorrente do preparo. A palavra de Deus diz que o apóstolo São Paulo se converte em Atos capítulo de número 9, e aí ele não sai pregando como nos
apresentam como parece ser, de acordo com a narrativa simples do livro de Atos. Paulo vai para o deserto da Arábia. Lá no deserto da Arábia ele fica por 3 anos e meio. Depois do deserto da Arábia, Paulo volta e vai para Tarso. Lá em Tarso ele passa 10 longos anos. E aí quase 15 anos depois que ele se converte, Barnabé busca Paulo e leva Paulo para a igreja de Antioquia. E lá em Antioquia, Paulo fica num laboratório, Paulo fica numa espécie de incubação, Paulo ele fica numa espécie de seminário, ele fica numa espécie de isolamento. O que Deus está fazendo com Paulo ali? Ele está preparando Paulo, ele está forjando a mente dele, ele está forjando o coração de Paulo, Deus está forjando o espírito de Paulo, Deus está lapidando Paulo e arrancando marcas, hematomas, estigmas do velho homem Paulo, e o está transformando naquele laboratório, naquele internato, no grande poderoso apóstolo que ele vai se mostrar daí para frente. E aí, conforme ele está ali se preparando, conforme ele está ali no meio dos doutores, dos mestres, ouvindo, criticando, falando de vez em quando, recebendo, conforme ele está ali naquele laboratório, Deus o está forjando, até que lá em Atos 13:2 diz: e então o Espírito soprou sobre a igreja de Antioquia, e o Espírito disse: separai para mim a Paulo e Barnabé para uma grande obra missionária nessa terra. E aí então Paulo vai fazer a primeira, a segunda, a terceira e quarta viagem missionária, e depois da sua quarta viagem missionária ele conseguiu expandir o evangelho por todo o mundo antigo, inclusive para a Espanha. Paulo evangelizou o mundo antigo. Como, pastor Henrique? Ele fez isso porque ele foi impulsionado pelo preparo. É muito importante, se a igreja quer desenvolver-se em missões, a igreja precisa conversar sobre o assunto. A gente não pode se olvidar dessa temática. Eu sei que não é uma temática corriqueira para nós, mas graças a Deus que nós temos o culto de missões, graças a Deus que nós temos uma apresentação maravilhosa como a que foi feita aqui, onde nós podemos lembrar de muitos irmãos que estão na labuta, que estão nos reveses do ministério, mas servindo com galhardia e coragem a obra do Senhor. É muito bom quando nós aqui ouvimos sobre missões, somos motivados sobre missões, quando nós lemos histórias de missionários. Por quê? Porque tudo isso aqui que está acontecendo esta noite é laboratório. Aqui nós não vamos necessariamente fazer as missões das quais estamos falando, mas aqui Deus está nos forjando, aqui Deus está nos preparando. Hoje é aniversário do nosso querido irmão Cirineu, não é isso? E aí o Cirineu é seminarista. Lá no seminário o que ele está fazendo? Sendo forjado lá. Quando você vai para o seminário, para a escola dominical, para o culto de ensino, o que é isso? Você é como Paulo na igreja de Antioquia, você está no meio dos doutores e dos profetas, e daqui a pouco os céus se abrirão, a voz de Deus ecoará, e aleluia, alguém no ministério vai escutar o seu nome e a voz de Deus dizendo: me separe fulano, ciclano e beltrano, porque eu tenho uma grande e maravilhosa obra a realizar através da vida dele ou dela. Xaramacandaramahai. Isso aqui é laboratório. Glórias a Deus. A Assembleia de Deus, Ministério do Belém, tem a EMAD. Não sei, jovens, se vocês sabem disso, mas nós temos uma escola de missões, internato, que você pode ir para lá. Você fica 1 ano lá estudando e depois você faz um teste, ou na Argentina, ou em Guiné-Bissau, ou em outro país da África. O que é isso? São oportunidades que a igreja vai criando de laboratório. Não é fácil o tempo do laboratório, né, pastor Nício?
Não é fácil, por quê? Porque geralmente é um período que a gente não tem muita oportunidade, é um tempo que a gente não tem voz, é um tempo que as pessoas não nos dão púlpito, é um tempo que os espaços são muito concorridos, mas Deus está forjando, Deus está preparando, Deus está lapidando, e aí vai chegar o tempo da projeção, e quando chegar o momento, o tempo e a hora da projeção, Deus quer que os seus servos estejam preparados. Quarto e último lugar, a impulsão do poder de Deus, a impulsão do sofrimento e a impulsão do preparo. Mas Atos ainda nos traz uma quarta e última impulsão missionária que Deus trouxe para a igreja e que é descrita no livro de Atos. Essa impulsão é chamada de impulsão pela necessidade mundial. Deixa eu contar uma coisa para você. A igreja estava concentrada em Jerusalém. Com a morte de Estevão, a igreja foi para Samaria, mas ainda ela ficava muito circunscrita à região de Israel. Paulo é que teve uma iniciativa de espalhar o evangelho de forma embrionária pelo mundo, mas era algo muito inicial, muito inaugural, de modo que Deus permitiu uma situação em Jerusalém. Qual foi a situação? O marechal Tito, filho de Vespasiano, que era o imperador romano, avançou com as suas tropas contra Jerusalém, sitiou Jerusalém por algum tempo, e depois Jerusalém caiu diante do marechal Tito. Quando a cidade de Jerusalém cai, quando os muros de Jerusalém caem, quando os judeus são diasporados, espalhados pelo mundo antigo, o que é que acontece? A igreja em Jerusalém era composta na sua maioria por judeus. Com a diáspora desses judeus aqui que estavam em Jerusalém sendo espalhados pelo mundo, o evangelho foi espalhado pelo mundo, e Deus impulsionou as missões através da necessidade mundial de receber o evangelho de Jesus Cristo. Às vezes acontecem coisas num país, por exemplo, numa região, e a gente diz assim: Deus não está nem aí para o que está acontecendo. Não, Deus está trabalhando na história, Ele é o Senhor da história. Quando o marechal Tito resolveu entrar em Jerusalém, ele estava dizendo com ele mesmo: nós estamos entrando aqui para conquistar. Roma quer expandir o seu domínio, mas Deus no seu trono dizia, deixa eu terminar aqui, peraí. Deus no seu trono dizia: não, senhor, quem está no controle dessa campanha militar sou eu. Sou eu que estou no controle. Ah, mas espera aí, aqui está sendo feita a vontade de Vespasiano. Vontade de Vespasiano coisa nenhuma. Quem está no controle do que está acontecendo em Jerusalém é Deus. Deus está espalhando os judeus? Está, mas Deus também está espalhando a igreja, e a igreja vai alcançar o mundo do primeiro século. Ou seja, Deus usa situações que acontecem no mundo para fazer as missões se expandirem para a glória, honra e louvor do Senhor. Aleluia. Me falta voz, mas eu queria fechar contando-lhes uma história. Aleluia. Eu pedi paciência comigo. Por quê? Quando o Brasil foi descoberto, Felipe, em 1500, aqui no Brasil nós tínhamos os índios, certo? Hoje foi trazida aqui a história dos índios, amém? Amém. Dentro das caravelas, dentro das caravanas de Pedro Álvares Cabral,
vieram os jesuítas, e os jesuítas chegaram aqui no Brasil com as Sagradas Escrituras. Para Portugal, estavam apenas descobrindo mais um povo que eles iam colonizar e explorar, mas para aquele que é dono e senhor da história, estava se abrindo mais um campo missionário para a glória, honra e louvor do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Agora nós estamos vendo lá o conflito Rússia-Ucrânia, ok? Eu não sei como, mas de algum modo, aquilo ali refletirá aonde? No crescimento da igreja e das missões para a glória do Senhor.